Hoje é domingo, dia 27 de novembro, são 19h19 da noite. Hoje Deus ele vai nos dar a libertação que nós espera. Em nome de Jesus. Em uma sexta-feira, através do louvor que nós ouvimos, Deus ele me libertou. E eu vou ensinar para vocês o que eu aprendi. Vocês vão escrever aqui o seu maior problema neste papel. Pastor, eu não sei escrever. Risca. Risca com a caneta e Deus ele sabe o que vai estar dentro da tua cabeça. E você vai colocar debaixo do teu pé até o final da reunião. Vai ficar debaixo do pé. Deus ele vai colocar o teu inimigo debaixo do teu pé. E assim Deus ele vai te dar proeza. Porque a palavra de Deus diz que no dia 27 Joaquim foi liberto. A caneta lá, olha. No dia 27 Joaquim foi liberto. E hoje ele vai nos libertar, meu amigo. Bota debaixo do teu pé. Eu também vou fazer isso. Eu fiz isso há 21 anos atrás. Aqui, você. E Deus, ele me deu êxito até o dia de hoje. Amém? Hoje, Deus, ele vai fazer proeza na tua vida. Hoje tu vai sair daqui com o teu coração cheio de alegria. Hoje você vai sair daqui com o teu coração convicto que o amanhã não será mais o mesmo. Mas você precisa entender a boa e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos para a palavra. A palavra que nos liberta. É a palavra que quebra, que estilhaça tudo aquilo que pode te atrapalhar. O medo, a dúvida. Lá em 1 Crônica 21. Hoje nós vamos ser um pouco extensivo na palavra, tá? Porque nós vamos dar uma volta no 21 para poder chegar à palavra-chave. Vou ler para poder ter mais pressa, né? Vamos lá, tá escrito assim lá. Tá escrito assim. Quem tá ouvindo? Agora sim. Tá escrito assim. Então, Crônica 2. 1 Crônica 21, 1. Crônica. Então, 1. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Você vê que o mal ele nos incita a pecar. Davi disse a Joabe, ao chefe do povo: vão e levante o censo de Israel, desde Dan, desde Betseba a Dan, e traga-me apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: que o Senhor seu Deus multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos do meu senhor? Porque o meu senhor requer isto? Por que trazer a si culpa
sobre Israel. Amém? Continua, Rose. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. 5. Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. 7. Continua. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Ponto. Tudo isto desagradou a Deus e por isso ele castigou Israel. Davi pecou, o povo colheu o fruto do pecado de Davi. Por que não caiu sobre ele? Isso aí a gente vai entender no futuro. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo: cometi grande pecado ao fazer tal coisa. Você vê que Davi, ele errava, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele errava, mas ao mesmo tempo ele reconhecia que o quê? E muitas das vezes nós deixamos de ser honrados por Deus porque nós honramos, mas nós não reconhecemos que pecamos. Nós não reconhecemos que erramos. Então isso se torna muito difícil para Deus, ele manifestar o poder dele na tua vida, na minha vida. Davi, ele tinha uma sensibilidade muito grande de reconhecer os seus erros, mesmo ele sendo o rei, mesmo a palavra dele prevalecendo contra a palavra de Acabe. Acabe não. Qual é o nome dele? Joabe. Mesmo Joabe, o seu general, falando, Davi não ouviu. Mas Davi, ele reconheceu o seu pecado. Se você ver aqui no versículo 8, ele reconhece o seu pecado. Mas agora peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Você vê que o pecado diante de Deus, ele é o quê? Uma loucura. Então nós temos que ter muito cuidado para a gente não cometer loucura diante de Deus. E quando nós cometemos loucura diante de Deus, olha o que acontece. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai, diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções. Guardou? Eu lhe ofereço 3 opções. 3 opções. 3 coisas. Escolhe uma delas, para que eu a execute contra você. Amém? Aí Gade foi e falou com Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha o que você quiser, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todo o território de Israel.
Você dá uma olhadinha aí. Esse anjo, ele tá com letra o quê? Maiúscula. E o anjo com letra maiúscula representa quem? Jesus. Você vê que Jesus, ele cumpria a ordem de Deus. Hoje Jesus é o nosso advogado, mas anteriormente Jesus, ele era o executor. Ele era o executor da ordem de Deus. E olha só o que aconteceu. No versículo... O anjo do Senhor... Não, no 13 não, no 2. O anjo do Senhor causou destruição em todo o território de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Então, qual é o nome do vidente? Gade. Ele queria que resposta. Qual é a resposta que você quer que eu apresente para o nosso Senhor nessa noite? Deus, ele te deu uma opção. 3 opções. E Deus, ele está te dando hoje a opção de vencer essa situação. Mas para vencer a situação, basta só eu vir à igreja? Para vencer a situação que eu estou vivendo, eu preciso apresentar para Deus algo. Não é só a sua vida. Nós vamos entender no desenrolar da história. Olha só. O anjo, lá no versículo 3, então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia na mão do Senhor. Com certeza, aleluia. E se Deus não achar fruto de arrependimento em nós? Cair na mão dele, a gente vai ser o quê? Consumido. Lembra lá em cima que eu falei que o Espírito Santo, por causa da desobediência, ele se torna o nosso inimigo? Vamos lá. Estou muito angustiado, porém prefiro que eu caia na mão do Senhor, porque muitos são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos do homem. Quantas vezes a gente não cai da mão do homem, né? Uma dívida. Meu Deus. Às vezes um segredo, coisas assim. Às vezes você fala algo que não era para falar. Aí você ficou preso àquela pessoa. Você tá vendo quando eu oriento você que você tem que falar o quê? Pouco. Porque no muito falar eu cometo o quê? Pecado, a Bíblia diz. No muito ouvir eu cometo o quê? Nada. Eu só aprendo. Eu vejo detalhe. Quando eu estou ouvindo, eu estou vendo detalhe. E os detalhes, muitas das vezes, eles estão escondidos. Você consegue descobrir quando tem algo escondido, quando tem uma mentira escondida, quando tem uma fraude escondido. Só que Davi, ele foi insensível à voz do general dele. Ele não quis ouvir o seu comandante Joabe, mas ele foi lá por ele ser o rei. Ele foi lá e fez o quê? Ele contou o censo de Israel. E nisso que ele contou o censo de Israel, o que aconteceu? Ele pecou contra Deus. E nisso que ele pecou contra Deus, Deus designou o anjo destruidor. Jesus, aqui, não está escrito anjo destruidor aí? Tá? Na tua Bíblia? Tá ou não tá? Não tá? Jesus, ele representava aqui
Porque está em letra maiúscula, então nós identificamos que é Cristo. Quando está em letra maiúscula também nós identificamos que é o Espírito de quem? De Deus. Então, Deus designou Jesus para destruir o povo de Israel. O povo pagou pelo pecado de Davi. Vamos ver? No versículo 14. Então o Senhor enviou a peste. A peste você pode diferenciar ela de diversas formas. Pode ser uma dívida, pode ser um medo, pode ser uma dúvida, pode ser um erro, um pecado, pode ser uma miséria, pode ser uma doença. O que você estiver vivendo e você quer que Cristo mude hoje. Aleluia. Aí diz assim: então o Senhor enviou a peste a Israel e morreu 5 pessoas de Israel. Não foi? Não. Quanto? 70.000 homens do povo de Israel. Só porque ele fez o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só porque ele contou. Porque a vitória de Davi não estava na contagem do povo, estava na fé em Deus. Mas Satanás colocou dentro de Davi medo. E ele queria contar o exército, o povo. Não é por quantidade que Deus te muda a tua história. Não é por quantidade que ele transforma a tua vida. É por qualidade. É por comunhão. É por fidelidade. É por obediência. É por sinceridade. Quando você chega para Deus e fala: ó Senhor, eu tô todo estragado, eu tô todo acabado, eu tô doente, eu tô endividado, meu casamento tá um fracasso, os meus filhos estão assim, estão assado, eu quero uma mudança na minha vida, eu não aceito mais essa situação. Então, meu Senhor, vem agora neste domingo, aleluia, mudar a minha história. Aleluia, Senhor. Tu és digno, ó Deus, de toda exaltação. Então, Deus, Ele só vai mudar o quadro da tua vida quando você tomar uma atitude radical. Tem que tomar uma atitude. É decisão. Você vê, um único erro que ele cometeu acabou com a terça parte não, 70.000 homens. Um único erro. Aí a Bíblia diz assim, ó, 70, qual é o versículo? 70.000 homens morreram. No 14 ainda, então o Senhor enviou a peste e morreu 70.000 homens do povo. No 15, Deus enviou um anjo, olha só. Se você vê, o primeiro foi o anjo Jesus. E o segundo anjo com letra minúscula, que é o anjo destruidor. Você está vendo? O anjo destruidor. Você sabe qual é o anjo destruidor? É aquele anjo que destrói a sua oportunidade. Às vezes já estava tudo preparado, já estava tudo arquitetado para você tomar posse. Mas por causa de um deslize, você perde a oportunidade de vitória. Tem que começar tudo. Aí tem que começar tudo de novo. Tem que começar a tua história de novo, recomeço. Vamos ver? Aí diz assim, ó, letra minúscula, você tá vendo no 15? E Deus enviou, aqui Deus enviou Jesus com letra minúscula, com letra maiúscula, que ele não podia se revelar na época. Mas só que depois Deus enviou o anjo destruidor. E quem foi que foi supervisionar
a situação? O anjo com letra maiúscula. Aí diz assim: Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Quando estava para destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quando a este mal e disse ao anjo destruidor: basta! Aleluia! Basta de ficar vivendo essa vida desgraçada, essa vida endividada, essa vida na mão do homem, essa vida de fracasso, essa vida de doença, Aleluia! Essa vida de sofrimento, essa vida de insegurança. Ora tá ativo, ora tá abaixo, ora tá em ação, Aleluia, ora tá com medo, ora tá com coragem, ora tá com dúvida. Deus, Ele quer estabelecer a tua vida com Ele. Deus, Ele quer estabelecer a tua comunhão com Ele. Deus, Ele quer estabelecer a tua história com Ele. E hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia, minha amiga, meu amigo. Hoje é o dia da tua oportunidade. Única. Aleluias. Hoje é o dia da tua oportunidade de mudar a tua história. Tem que ter coragem. Olha só. Basta, retire a mão. Quem é que estava botando a mão na vida do povo? Quem é que estava botando a mão na história do povo? O destruidor. E só o que amarra, o que destrói, o que para este mal, olha só o que é. O anjo, com letra maiúscula, chegou. O anjo do Senhor estava junto à eira de Araruna. O Jabuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo que estava entre a terra e o céu. Lá no versículo, continuando. E a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. A espada do mal, muitas das vezes está estendida contra nós, mas Deus não pode agir. Se nós não fizer nada, a espada vai continuar o quê? Na nossa vida. E a nossa vida, ela sempre vai ser uma vida de altos e baixos. Vai ser uma vida de vai e vem, que nem gangorra. Vai, ora você tá embaixo, ora tá em cima, ora tá embaixo, ora tá em cima. Já viu aquele ula-ula no posto de gasolina? Ora tá embaixo e ele desce, sobe. Tua vida fica assim, você não tem estabilidade. O que é estabilidade? Retidão, sempre uma dor de cabeça, sempre uma adversidade, sempre uma humilhação, sempre uma rejeição. Aí a Bíblia diz assim, ó: então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco. Eu estou com a estola sacerdotal. O que é a estola sacerdotal? Essa estola aqui é uma estola aonde nós usamos quando é uma reunião de vida financeira. É para que Deus ele possa. A estola sacerdotal é algo muito importante para o sacerdote colocar. Quando o Davi, a família de Davi foi sequestrada, Davi, ele colocou a estola para consultar a Deus se ele, cansado da guerra, sequestraram a família dele e roubaram tudo que ele tinha, bens, dinheiro, ouro, filhos, e ele consultou a Deus se seguiria o bando ou não, porque o bando já estava 3 dias na frente. Se você vê
foram 3 dias que Deus ia botar a mão sobre Jerusalém. Mas no primeiro dia, Deus achou no coração de Davi arrependimento. Mas mesmo a gente se arrependendo, nós vamos colher o quê? O fruto. Então, a história é para que nós venhamos consultar a Deus. O pano de saco é para que nós venhamos nos humilhar diante de Deus. Quando Deus ele vê você com um pano de saco, ele fala: está se humilhando diante de mim, está me suplicando ajuda, está me suplicando socorro. Então, aí diz assim, ó: então os anciãos vestidos de pano de saco se prostrou com o rosto em terra, e Davi falou para Deus. Lê para mim, Rosa. No 17. E disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram, ó Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo de teu povo. 18. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Araruna. E o Jubuzeu e o Jubizeu. Você está em qual versículo? 18. Vamos lá. Do altar. Então o anjo do Senhor disse para Gade. Quem é o anjo? Jesus. O anjo com letra maiúscula, tá? Disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar. Hoje eu edifiquei o altar aqui em cima. Daqui a pouco eu vou levar vocês lá. Eu vou chamar vocês para fé, do jeito que tá lá. Hoje Deus ele vai nos provar ou nos reprovar, nos aprovar ou nos reprovar. Tudo depende da nossa atitude. Tudo depende da nossa fé. Hoje, Deus, Ele vai mudar a minha, a tua história. Aleluia. No 18, então, lê para mim, Thaís, no 18. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Amém. Aí no 19 diz: Davi foi segundo a palavra de Gade. Havia falado em nome do Senhor. No 20, ao voltar-se, Ornã viu o anjo, Jesus, letra maiúscula, e os seus 4 filhos que estavam com ele e se esconderam. Araruna logo, a gente fala Araruna porque era na eira de Araruna, né? Aí, olha, esconderam. Ora, Ornã estava debrulhando trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi. E saiu ao encontro e se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: dá-me este lugar, a fim de edificar ali, nele, um altar ao Senhor, para que cesse a
praga. A praga, ela só cessou quando Davi criou o quê? A vida de Davi mudou quando ele levantou o quê? Um altar para Deus. Mas não bastava só levantar um altar. Vamos ver. Um altar ao Senhor para que cesse a praga de sobre o povo. Vendo-me este lugar, venda-me este lugar pelo seu devido valor. No 23, então Ornã disse a Davi: quer que o rei meu senhor tome para si e faça dele o que bem quiser. Ele deu de graça para Davi. Mas olha o que Davi falou. Eis o que? Lê a alta voz para mim. No 23, lê. No 23. Bate com a tua Bíblia. Bate. Lê no 23. Engasgaram? Então disse Ornã a Davi: toma para ti e faça rei o meu senhor dele, e que parecesse bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocausto e os trilhos para lenha e para o trigo para ofertar o alimento. Tu dou, disse ao rei Davi, a fome, não mandaste o seu valor. Quero comprar o que não comerei, o teu para o Senhor. Que não custe. Deu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Amém. Vou ler na minha. Então Ornã disse a Davi: que o rei meu senhor a tome para si e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debrulho e os cereais para a lenha e cereais e para a lenha e o trigo para ofertar de cereais, de tudo. Porém, o rei Davi disse a Ornã: não, eu não vou comprar, eu vou comprar pelo devido valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então eu fazer um sacrifício para você ser honrado, quem é mais honrado? Eu. Mas quando você faz um sacrifício por você, quem é honrado? Eu. Vocês. Então, não tem jeito, família, não tem jeito. Se não houver sacrifício, não tem praga cessada. Não tem praga cessada. Vamos ler? Continuar? No 25, Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7 quilos e 200 gramas de ouro. Pouquinho, né? Bem pouquinho, né? Baratinho, né? Hã? Vamos lá. Tu teria 7 quilos de ouro aí? Vamos lá. Ofereceu o holocausto, que 7 quilos, 200 gramas de ouro. Edificou ali um altar, fez um altar Cadê, meu Deus? 26. Edificou ali um altar
ao Senhor, ofereceu nele holocausto e sacrifício pacífico, e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo muito forte. E aconteceu o que depois que o fogo veio? 7? Não, vamos lá. E o Senhor lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a espada na bainha. Sai da vida dele. Larga tudo. Larga a prosperidade dele. Larga a família dele. Larga a saúde dele. E eles têm que fazer o quê? Soltar tudo. Aí vamos lá. Para poder fechar com chave de ouro. O lugar do templo. O altar foi o lugar do templo. Naquele tempo, ao ver que o Senhor lhe havia respondido na eira de Ornã, o Jabuseu, Davi ofereceu sacrifício ali. Ele viu que Deus respondeu, então ele começou a fazer sacrifícios para Deus aonde? Ali! Aonde estava onde? O altar. É muito forte, gente. Meu Deus do céu. Olha só. Naquele tempo, ao ver que o Senhor lhe havia respondido na eira de Ornã, o Jabuseu Davi ofereceu sacrifício ali, porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto e o altar do holocausto estava em lugar alto, ou seja, nas montanhas. Era lá que sacrificava. Aí diz assim no 30, Davi não podia ir até lá, porque para consultar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. E tem uma parte que diz que a praga cessou. Vamos achar ela. Davi fez preparação para a edificação do templo. A Bíblia diz que a praga cessou. É porque a minha Bíblia é diferente da tua. Mas tem uma parte aí que diz que a praga cessou. A prosperidade. Aí foi aí que aconteceu o quê? Davi fez preparação para a edificação do templo. É muito forte, meu amigo. Vamos lá no altar. Vamos lá no altar. Vamos no altar. Hoje é o grande dia. Hoje é o dia. Vamos no altar. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima, vem.